qual que é a proposta de hoje, né? O tema é até meio provocativo, né? Você, né? Eu e a nossa boca grande, né? Então, vamos lá. Eu preciso recapitular uma pequena parte do que a gente já falou em outros conteúdos aqui, tá? Nós vamos falar sobre o que? O que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca, ela compromete verdadeiramente todo o contexto da nossa vida. E aqui, dentro dessa live, você vai ver como isso acontece. Primeira parte disso, eu quero trazer para a mesa um assunto que a gente já abordou, que, por exemplo, matriz ativa de formação de crenças. Né? O que é a matriz de formação de crenças? São como que nossas crenças são formadas. Como que elas vão, né, para os nossos circuitos cerebrais, nossos circuitos neurais e ficam registradas. Então, como é que funciona isso? A gente falou em alguns conteúdos passados que ela começa com a comunicação. Então, tudo que nós comunicamos, seja verbalmente, seja não verbalmente, certo? Essa comunicação, ela gera pensamentos. Fechado? Então, assim, toda comunicação que você faz, seja ela verbal, seja ela não verbal, você gera pensamentos. Gerando pensamentos, automaticamente você acaba sentindo algumas coisas. Ao sentir todo dia a mesma coisa, comunicação, pensamento, sentimento geram crenças que você vai levar para a sua vida como um todo. Então, assim, olha só. Então, a comunicação, o que você tem falado, para o bem ou para o mal, ela é simplesmente a raiz de tudo que você pensa, tudo que você sente, de bom e de ruim. E isso tem gerado o quê? Gerado crenças em você. Então, assim, ela começa com a comunicação. E aí eu pergunto para você, como é que tem sido a sua comunicação? A sua comunicação consigo, a sua comunicação com o próximo. E o ser humano, ele foi criado para o quê? Para ter relacionamento um com o outro. Então, assim, é muito importante aquilo que sai da sua boca. Aquilo que gera, as palavras que geram de pensamento e que geram de sentimento. Isso está gerando os resultados que você tem colhido hoje. Você sabia disso? Então, assim, muito cuidado. Vamos dar alguns exemplos. Quem é um pouco mais antigo vai entender o que eu estou falando. Vamos às nossas canções populares. Vamos analisar o que de bom tinha, né, nessas canções que muitos de nossos pais cantaram para os seus bebês. Por exemplo, vamos lá. Qual que era a necessidade de um pai, de uma criança que estava chorando, por exemplo? Fazer a criança dormir, certo? Muito bem. Olha só, quais eram as canções populares para fazerem crianças dormir, tá? Nós estamos falando nem de tanto tempo para trás. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Se é uma criança que tem um certo entendimento, 3, 4, que começa a entender, olha só que cenário que o pai, com a boa intenção de fazer a criança dormir, cantava para a criança. Que ela estava: a cuca vem, nana nenê, olha, dorme que senão a cuca vem. Papai foi para a roça, ou seja, tá longe. E mamãe foi trabalhar. Moral da história, essa criança tá, o quê? Ela está sozinha. O que se falava para essa criança. Automaticamente, qual a primeira reação em questão de medo? Fechar os olhos. Ah, então o pai via que a criança fechava o olho, ficava com medo, daqui a pouco ela se recostava, né, ficava aquecida e dormia. Só que olha o que inconscientemente fala para a criança, que você vai estar sozinho.
Outra questão, boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Ou seja, a criança realmente, ela fechava os olhos. Fechava os olhos, com medo do quê? Do boi que tinha uma cara que não era tão boa, sei lá, um chifre. Se a criança tivesse dentro dos filtros dela essa aparência desse boi, com certeza. Entende? Então assim, e isso pode naturalmente ter gerado nessas crianças esse sentimento de solidão, esse sentimento de medo, pelo simples fato de que o pai queria fazer com que a criança, através do medo, ela fechasse os olhos, se aconchegasse e dormisse. Simplesmente isso. E tem outras tantas que eu não quero me apegar aqui e gastar tempo com isso. Mas são palavras que são ditas que tem muito peso. Pode parecer, Mari, mas o que é isso? Você está falando... É justamente isso. Uma criança não tem o filtro que você tem hoje. E pode... Ah, Mari, mas não tem nada a ver isso. Hoje você tem os filtros, você entende qual que era, inclusive, a real intenção. Mas são palavras que são lançadas. E palavras são flechas que são lançadas e não retornam. Uma vez que você falou, você perdeu, digamos assim, você teve o sequestro de amígdala, você perdeu o controle, você falou as palavras, por mais que você não queira, que você não quis machucar a pessoa, já foi lançada. Quem aqui já não se destemperou por palavras que você lançou para outra pessoa e as palavras, elas têm poder de vida e de morte. E é isso que a gente vai descorrendo isso aqui. Vamos lá. Nesse cenário que nós estamos vivendo, existe uma recorrência muito grande. Cenário do quê? De pandemia, né? Desemprego, situações adversas. Muitos de nós nos vemos falando, olhando noticiários, números de mortes, números de recuperados, e né? A gente se foca muito nas palavras negativas. E eu vou falar para vocês, nós não veremos resultados positivos se na nossa vida nós não falarmos coisas positivas. Mari, mas como que você está falando isso? Olha a situação, olha como é que está isso, como que eu vou tirar situações positivas? Meu querido, você já faz muito se você não piorar as coisas. Então assim, o que tem saído nesse tempo difícil da sua boca, isso tem sido proveitoso para a sua vida? Isso tem te direcionado aos seus resultados? Ou isso tem te deixado para baixo, até deprimido? Entende? Então assim, o que tem saído? As palavras negativas, elas trazem consigo resultados negativos. E de uma maneira até profética, você pode reverter com as suas palavras situações adversas. Então assim, o que você tem falado? O que você tem falado? Ao acordar, vamos fazer um exame agora. O que você tem falado a partir do momento que você acorda? Ah, mas eu estou sozinho então. Não, ok. Na primeira conversa. Você já fez esse exame? Passou? Eu já fiz alguns desafios aqui no Instagram. Fique por 7 dias, fique por uma semana, fique por um dia sem falar palavras negativas. Sem murmurar, sem reclamar. Isso são palavras negativas. Faça o exercício. Faça o exercício. Tanto de um lado como do outro. Do lado positivo como negativo. Faça esse exercício. Se você fala, Mari, o que você está falando é balela. Depois mais pra frente eu vou provar que existem fontes científicas que provam isso que eu estou falando. Inclusive posturas corporais. Que você pode utilizar, que a gente vai usar como antídoto. Então assim, pensa o seguinte, uma matriz de crença onde o seu lar, os seus pais eram muito críticos, eles falavam e eram muito pessimistas.
Meu querido, não tem como você fugir disso. Olha a comunicação que era a família, gerava pensamento, gerava sentimentos, cara, virou crença sua. Você pode não perceber, mas você pode estar reclamando da vida a todo momento, mesmo com salário alto. Só que isso, eu tenho que te falar, isso não é benéfico para você. Porque as palavras, elas têm poder. Se forem negativas, vai possivelmente trazer aquilo que você está temendo. Sabe por quê? Porque você está botando foco. É a mesma coisa. Quando você quer comprar um carro, né? Ou até acabou de comprar um carro. É marca Ford, ou marca Fiat, enfim tal. Literalmente você começa a ver na rua mais daquele marca e modelo. É verdade ou não é? Por quê? Porque você colocou foco. Porque agora eu tenho um. Então quando você foca em palavras negativas, você está atraindo para si aquelas coisas que você não quer que aconteça. Então não tenha palavras negativas. Obtenha ou professe palavras positivas para você. Vamos lá. É muito comum. Nesse ambiente que nós estamos. Fala se não é verdade. Seu colega foi mandado embora. Primeira coisa que acontece, a empresa está mal. O próximo pode ser eu. É ou não é verdade? Pode ser que uma das primeiras coisas que você, ao ver um colega muito próximo nessa situação, você pode ter falado isso. Não pode ter, simplesmente pode nem ter falado, mas ter pensado. Só que é a mesma coisa. Sentimentos, pensamentos. É verdade ou não é? Mas meu colega próximo, ele teve Covid, eu vou pegar. Tá vendo? Puxa vida. Enfim. Entende o que eu tô falando? Você pode ter até pensamentos nesse sentido. Puxa vida, agora que eu fui promovido, agora que eu fui isso, será que a empresa ela está com problemas financeiros? Tá vendo? Puxa vida, agora que estava dando certo. Sempre isso acontece comigo. O que é isso? Isso é crença. Ou seja, as nossas palavras, elas podem vir carregadas de bênção para nós mesmos ou de até inclusive maldições. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se eu não trago à memória aquilo que me dá esperança, o que acontece? É o contrário. E eu vou falar para você, toda crença é autorrealizável. Comunica errado, vai pensar errado, vai sentir errado, crença. Crença acontece. Então assim, a chamada aqui é o quê? É que a sua boca, isso aqui é tão pequenininho, mas tem um poder tão grande de você transformar a sua vida e a vida de todos as quais te cercam. Agora, como é que você tem usado isso? Exemplo simples. Deus nos deu 2 ouvidos. Para quê? Para que nós escutemos mais. Início de tudo. Ouça mais e fale menos. Pense para falar. Por quê? Porque as palavras têm poder. Sejam elas positivas e negativas. Tá fazendo sentido, gente? Coloca um joinha se tá fazendo sentido para você. Repito, mais uma vez, esse exame de consciência. O qual é as palavras que vêm na sua boca quando você acorda de manhã? Qual é o assunto que você tem conversado durante o dia? Ele edifica, ele te remete aos teus sonhos? Ele te remete aos teus objetivos? Ele te deixa mais próximo daquilo a qual você... Ou você está reclamando dia após dia, reclamando da situação, reclamando como sendo autorresponsável. Você também tem que ter o controle sobre a sua comunicação, seja verbal ou não verbal. Então, a tua comunicação, como é que tem sido? Não existe a possibilidade de uma pessoa negativa ser feliz, gente.
Entende? Então, assim, não existe. Porque é uma vida de reclamação, é uma vida de lamúria, é uma vida a qual sempre vou estar focando no negativo. Eu sempre vou estar focando no negativo. Entende? Então, assim, para ser feliz, comece a reverter o quadro daquilo que você está falando. Primeiro ponto, a intenção dessa live é te gerar consciência. Faça esse exercício todo dia. Começa a pegar o seu caderninho e o que foi bom. Eu já botei isso como exercício no grupo. O que foi bom, o que não foi tão bom. Quais foram as palavras que eu... Puxa vida, ó, foi decente. Essas palavras... machucou, me machucou, enfim. Então não existe a possibilidade de uma vida de sucesso pensando todo dia negativamente. Eu não estou falando aqui que eu tenho que agora ser positivo em todas as circunstâncias. Claro, uma vez ou outra vai acontecer. Só que tem pessoas que arrastam a vida, não conseguem atingir os seus resultados porque fica sempre reclamando. Mesmo, talvez, melhorou o cargo, melhorou o salário, tal. Mas só que acontece, adquire novas dívidas e continua nesse ciclo, porque isso é crença. Crença de reclamação, crença que veio de casa. Tá fazendo sentido? Muito bem. E aí, o que acontece? Geralmente, essas palavras, as palavras e pensamentos negativos, elas colocam em nós o quê? Dúvida, descrença, temor sobre as nossas capacidades. E eu vou falar para vocês, nessa circunstância, você atrai isso. Sendo negativo, você atrai as coisas. Mas quanto mais receio de uma coisa você tem, quanto mais você professa, quanto mais você fala isso, maior é a chance dessa coisa que você não quer que aconteça, ela se realize, você sabia? Porque toda crença é autorrealizável. Outra coisa, agora senta aí, ó. Senta. Isso é uma passagem bíblica e fala o seguinte, a parte B do versículo 34 de Mateus 12. A boca fala do que o coração está cheio. Aí o seguinte, as palavras que saem da sua boca para os outros, para consigo mesmo, refletem o seu rosto. E aí eu pergunto, sinceramente, se eu tivesse o poder de chegar nas pessoas, da sua família, dos teus amigos, lá do trabalho, e perguntasse sobre você, sobre o que você tem falado, sobre a sua conduta, o seu comportamento, o que eles diriam? Não, o Mário é um cara otimista, não, um cara, ele bota pra frente e tal, né? Enfim. Ou não, crítico demais, pessimista, fica com medo de tudo, qualquer mudança. O que as pessoas, se você perguntar para as pessoas, o que elas interpretam de você? Você é uma pessoa positiva, que fala, que bota as pessoas para frente, ou você é aquele cara que é, né, digamos assim, âncora, que não deixa as pessoas? Sempre fui negativo, não sou de reclamar, mas sempre penso que vai dar errado e não tento. Não aguento mais, nem hipnose ajudou. Olha aqui o que está sendo dito. E aqui, meu querido, pode ficar aqui, que aqui vai ter algumas fórmulas aqui que podem te ajudar nesse quadro, tá? A negatividade, o pessimismo podem estar sendo capturados de uma fase da sua vida. Talvez você entenda isso melhor, e eu já usei algumas ferramentas que eu vou passar isso aqui no final dessa live, que pode ajudar você, tá? Então fica até o final, não perde, que no final tem coisa legal, tá bom? Fechando essa parte, ei, meu querido, crer é o primeiro passo e o mais importante
de que as coisas vão dar certo, de que nem tudo dá errado. Esse é o primeiro passo. Creia que as coisas, existem coisas, muitas coisas boas no mundo. Para de ficar em jornal. Eu já passei por isso no começo da pandemia. Entrou a CNN, não sei quem lembra, tal. Eu passei 2 dias assistindo. Vai terminar os dias sugado na energia sugada de tanta informação ruim, negativa. Mário, mas é a realidade. Ok, mas selecione aquilo que você tem captado de informação, porque o teu coração vai sempre falar do que... A sua boca vai falar sempre do que o seu coração está cheio. Do que você está sendo cheio. Outra questão bem importante, tá? Existem vozes internas nossas. O que é isso, Mário? Muitas das vezes, você, às vezes, querendo fazer alguma coisa, você escuta, você não consegue. Ou talvez inverta, eu não consigo. Você escuta, você não é capaz, ou você é burro, ou eu sou burro. Existem vozes internas que falam isso e você precisa identificar. Quem é que está falando? Sou eu mesmo que estou falando? Ou dentro de mim tem alguém falando que eu não sou capaz? Rompa com isso. Rompa com isso. Porque... mais uma vez, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a qual somos dotados de plenitudes e capacidades de realizar qualquer coisa. Então, o que acontece? Tome muito cuidado com essas vozes. E pode ser que essas vozes, elas repliquem algo que você já escutou no passado. Seja em alguns relacionamentos, seja com seus pais, seja na sua família. E nós estamos mais uma vez falando de crenças. Você não vai dar pra nada. Você é um burro mesmo. E talvez na hora de você ir pro gol, você fazer aquilo que tem que ser feito, colocar os objetivos, você vem aquela voz e te cala. Você não tem capacidade. Então identifique, quem é que está falando? É eu, Mário. Eu não consigo. Ou essa voz está falando, você não consegue. Identifique isso. Identifique em que estágio possivelmente você possa ter escutado isso. E que tem te capado de conquistar aquilo que você almeja. Os seus objetivos. Pode ser simplesmente uma réplica. Ou seja, o que eu quero dizer com você, para você agora? Existem coisas internas nossas que é muito simples, que você já ouviu, já sentiu, já viu e que continua te travando. Identifique, essa voz é eu mesmo que falo ou existem outras pessoas que falam. E aqui eu não estou querendo colocar pessoas, tá? Você não eu lembro dessa pessoa, essa pessoa me fala. Não, simplesmente o fato de escutar, você não consegue, você não é capaz, você não dá para nada. E aí o que acontece? Provérbios 23:7, ele fala: como o homem imagina a sua alma, assim ele o é. Como você imagina a sua comunicação positiva, negativa, tal, a sua autoimagem, como você constrói, é isso que verdadeiramente você é. É forte, é pesado, é pesado. Só que como você tem construído isso? Quer ver um exemplo? Exemplos, vamos falar até em termos clínicos, tá? Né? Aqui o objetivo não é esse, eu não sou terapeuta, tá? Não sou psicólogo, mas vamos lá. Vamos pegar passado, presente e futuro e posicionar isso, tá? Distúrbios de depressão. O que acontece na maioria dos casos de quem está com problema de depressão? Foco no passado.
E esse foco, ele tem coisas ruins. Ela lembra de coisas ruins do passado. E o foco nela fica no passado, do que não aconteceu, das coisas ruins que aconteceram e trouxeram medo. Quadros depressivos faz com que a pessoa foque no passado, no negativo. Quadros de ansiedade, se você tem ansiedade, se você está passando por ansiedade nesse momento de pandemia e tal, qual que é o seu foco? Foco no futuro de uma maneira ruim, medo que não vai dar certo, futuro incerto. Mas eu falo, quem constrói seu futuro? Então, quadros de ansiedade remetem a futuro ruim, negativo. E eu vou falar para você, é quase 100% de eu acertar. Tudo que você coloca no negativo dá disfunção, seja no passado, seja no futuro. Então para de ser negativo, para de falar coisas que você não queira que aconteça. Para de negatividade. Ai, Mário, mas é negatividade e positividade. Não, é simplesmente você usar as palavras para trazer à existência aquilo que te traz esperança. E não o contrário. Para de encontrar coisas ruins em tudo que você olha. Muito bem. Mário, mas então tá. Aonde que eu tenho que focar então? Você tem que focar no positivo e sabe aonde? No presente, meu querido. No presente. Você que está assistindo, você é adulto, você é autorresponsável. Se você está na situação que você está, você é o responsável. Sua comunicação, seus pensamentos, seus sentimentos, as suas crenças. Ah, mas irmão, você está falando, você está sendo cruel, porque minha família foi isso, minha família foi aquilo, meu pai foi aquilo. Cara, não. Você é o responsável por transformar e não simplesmente mudar a sua vida. Quer mudar a sua vida? Seja positivo. Profira palavras que fazem com que você chegue àquilo que te traz esperança. Você quer trazer a sua vida para o funcional? Talvez você está depressivo, você tem crise de ansiedade. Você quer trazer equilíbrio para a sua vida? Anota a razão em porcentagens de sucesso para você. Sabe quantos por cento da sua energia diária, da sua energia, você tem que focar no passado? 10% só. E o detalhe, focar no passado não nas coisas ruins, mas nos aprendizados. Houveram coisas ruins? Com certeza, mas quais foram os aprendizados? Que raio de vida é essa? Que, erra e nunca aprende, não muda. 10% só. O que eu aprendi? Eu errei. O que eu aprendi? O que eu mudei? Memórias significativas, memórias importantes. 10% só. 20% no futuro. Projetando o quê? Novas conquistas. Quais são os planos de ação para conquistar o que eu almejo? 20%. Aquilo que te dá esperança. Um salário maior, um emprego, um cargo, um carro, o seu desenvolvimento pessoal, um curso. Entende o que eu digo? Você se desenvolver espiritualmente, seu relacionamento com Deus, futuro. E o que? 70% no presente. 70%, ou seja, viva o presente. Todo dia tem o seu mal. Então encare isso de frente e torne isso positivo, de aprendizado, de ir para frente, para a conquista dos seus resultados. Foque a sua energia na ação. Ação focada. É isso que vai. Para de falar besteira. Para de falar que não vai dar certo. Para de falar que eu não consigo. Ou você não consegue, depende do que você está escutando. Tá fazendo sentido? Dá joinha. Agora, esse é o cenário. É o cenário, talvez, clínico de algumas pessoas. Né? Esse é o cenário das pessoas dentro dessa pandemia, pessimistas. Talvez não vai dar certo. Esse é o que está aí. Só que a sua responsabilidade
é não ficar nesse quadro. A crise simplesmente só revela os fracos. É isso que fala Provérbios. Então, você tem totais capacidades e você é autorresponsável para sair de qualquer situação. A primeira delas, para de se ficar falando palavras torpes, palavras que não te remetem ao teu objetivo. Então o que acontece? Antídoto 1, disciplina o que você fala, coloca freio na sua boca. Você pensa, antes de sair, às vezes o teu raciocínio ele é mais lento do que a língua. A língua falou, falei besteira. Então o que acontece? Disciplina. Você vai fazer o quê? Discipline a sua língua. Isso edifica, isso me abençoa, isso me remete aos meus resultados, ou isso atrasa a conquista dos meus resultados, atrasa a equipe, estressa. Comece a pensar nisso. Discipline a língua. Coloca freio na sua língua. É bênção? Ok, fala para você, para os outros. Não é, pensa primeiro antes de falar, proferir. É simples assim. É disciplina. Com isso, você está trazendo o quê? Trazendo à existência aquilo que te dá esperança. Não é meramente positividade, gente. É verdade. Faça a prova do que eu estou falando. Passe um dia falando coisas boas e veja o estado de espírito que você termina. Fale coisas boas. Não foque naquilo que é ruim. Foque nas coisas boas e profetize, profira palavras positivas. O contrário também é verdadeiro. Você quer terminar sugado? Bota aí na Globo, bota na CNN, começa a captar informações negativas para você ver como é que você fica. Você vai começar a falar somente desses assuntos, somente de negativo. E veja a sua energia. Bota à prova o que eu estou falando, cientificamente comprovado. Então, primeira coisa, disciplina, freio na língua. Claro, para as coisas negativas. Ou seja, aquilo que abençoe, fale, mas pense antes. Então o que acontece? Existe uma autoridade muito grande naquilo que você fala, meu querido, para você e para os outros. Então o que acontece? Tenha consciência, pelo amor de Deus, esse poder é você quem controla. Você pode até nem estar percebendo, mas aquilo que você traz de bom para você e de ruim é através das suas palavras, daquilo que você está plantando. Pensa como palavras, como sementes. Que sementes são essas? Nascem, frutificam em resultados, em relacionamentos, ou já nasce podre? Muito bem. Você pode ser responsável por abençoar a sua própria vida e amaldiçoar também. E não só a sua, como a dos outros também. Porque isso contamina. Negatividade, reclamação contamina outras pessoas. Irrita outras pessoas e pessoas entram na sua. Quer ver fila de banco? Primeira coisa que você vê é sempre aquele... Quando você vai ver, é sempre reclamação. Reclamação do governo, reclamação da demora do banco, reclamação... Por quê? Porque as pessoas focam no negativo. As notícias... Pasmem, gente, pelo amor de Deus. Quem assiste... noticiário, por que tem tanta coisa ruim passando? Porque isso dá ibope. As pessoas gostam de coisas ruins, elas estão mergulhadas nisso. Faz tempo que eu não assisto televisão. Por quê? Porque só tem negatividade. As informações, o que agrega na minha vida? Mas você tem que ser alienado? Não. Mas hoje eu controlo o tempo que eu vou escutar. O dia inteiro. Se você ligar, você escuta de Covid, gente. Faz sentido um negócio desse? Ficar o dia inteiro assistindo um negócio desse? Claro que não. Vai deprimir você, vai criar ansiedade. E automaticamente você vai exalar isso.
Depressão, ansiedade. Pensa assim, ó. Então, antídoto 1, disciplinar, frear a língua, tá? Vamos pro antídoto 2. Regra 1090. Aquilo que te acontece, de bom ou de ruim, representa simplesmente 10%. Os outros 90% é o que você faz com os 10% que te aconteceu. Isso muda jogo, isso mudou o jogo na minha vida. Eu falo com propriedade, com veemência, porque eu já fui uma pessoa altamente pessimista. Crítica, reclamava e tudo mais. Só que, pensa comigo. Bateu o carro. Aconteceu uma doença. Aconteceu alguma coisa ruim. Isso é só 10%. As pessoas se desesperam. As pessoas perdem a estribeira. As pessoas, elas brigam entre si. As pessoas perdem o controle da situação. Partem para briga, agressão, suicídio, homicídio. Foca no positivo. Tem muito material gratuito na internet que ajuda e muito. Assim como esse projeto. É o que o Alexandre está falando. Então, pera lá. Será que tudo... Ai, minha unha lascou. 10%. O que você vai fazer com isso? Vai se desesperar, descabelar? Eu nem consigo, né? Enfim. Sempre existe a solução para as coisas. E você é responsável por trazê-la, as soluções à tona. 10,90. Aquilo é só 10%. O que te acontece de bom e do ruim, 10%. Agora, como você reage a isso é que muda o jogo. 10,90. Outra coisa, eu aqui não consegui encontrar, tá? Nós estamos falando de ancoragem, tá? O que você vai fazer? Se você é pessimista, e eu falo ali pro... Acho que é doido, né? Não sei se eu estou errando o nome dele. Enfim, é doido histórico. Muito bem. O que você vai fazer? Se você percebeu já que com esse conteúdo trouxe a consciência de que você não está sendo tão positivo na sua vida, não está falando coisas que estão trazendo à existência aquilo que você espera de bom para sua vida, o que você faz? Sabe aquelas borrachinhas de envelopar dinheiro? Você vai colocar no pulso. Pode ser aqui ou aqui. Quando você perceber que você proferiu uma palavra negativa, o que você faz? Você estica a borrachinha, não é para esticar tudo, tá? Estica a borrachinha e solta, para você sentir um leve ardor. O que você vai estar falando? Oi, Adilson, desculpa, tá? Beleza. Show de bola. Então, acompanha aí, ó, essas dicas, tá? Quando você tá percebendo que você falou coisas negativas, ou tá tendo pensamentos negativos, que você faz? Pega o elastiquinho, só não estica muito, porque é um leve ardor, não é para se mutilar, tá? O que você vai entender? O que você vai informar para o seu cérebro? Que aquela expressão, aquele pensamento, quando você sente dor. O que o cérebro vai fazer? Vai tentar te proteger dessa dor. Então, toda vez que você... Mário, mas isso é autoflagelação. Não, isso chama-se ancoragens na PNL. Você está ativando o seu cérebro. Quando você vai perceber, de tanto você fazer isso... Mário, vai cair meu braço. Não vai, tá? Por quê? O seu cérebro vai começar a mandar sinais. Epa, não fala isso não. Por quê? Porque ele lembra da dor e tenta te proteger. Instintivamente, por conta desta ferramenta, você passa a não falar mais negativamente. Simples, científico e te ajuda. Viu, Adilson? Pode usar. Na hora que você... Mais uma vez, repito, não é para autoflagelação. Você vai simplesmente trazer e um leve ardor para simplesmente comunicar para o seu cérebro. Olha só que mágico isso. Olha só que mágico isso. Vamos lá. Outra questão. Quando você está
Por exemplo, isso aqui tá no livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença. Essas dois antídotos, os próximos antídotos, tá? O que você vai fazer? Quando você tá triste, ou tá ansioso, ou tá... O que acontece? O corpo, ele não diferencia, tá? O corpo começa a soltar hormônios e neuro-hormônios para regular, dependendo da sua situação, ok? A dopamina ou adrenalina para você lutar ou correr, enfim. Então, o corpo ele se adequa à sua condição. Se você está ansioso, se você está deprimido, você está com receio, você está meio triste, você está negativo, o que você faz? Caneta nos dentes. Mário, mas que é isso? Mas que é isso? Olha só o posicionamento da musculatura. Você está rindo, mesmo sem querer. Olha só. Ninguém vai perceber. Você está no seu serviço, você está irritado, esse negócio todo, está pessimista, você bota a caneta na boca. Automaticamente, o teu cérebro vai começar a irrigar de neurohormônios de alegria. Por exemplo, dopamina é um deles. E você vai notar, perceber, dentro de minutos, que os seus comportamentos, seus pensamentos, eles vão mudar automaticamente. Ah, Mário, para com isso. Faça o teste. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, O Poder da Presença, você vai ver inúmeros testes universitários dos Estados Unidos comprovando isso. Olha só que magnífico. Simplesmente pelo fato. Ah, Mário, mas que bobeira é essa? Vai ficar na frente dos outros com lápis na boca? Então tá bom, então ri. O fato de você mexer na sua forma de rosto, ele muda completamente os seus neurohormônios. E muda o teu estado de espírito. Meu Deus, como assim? Faça o teste. Ah, mas eu vou ficar parecendo igual um palhaço? Não é um palhaço, você está se conhecendo. Você está querendo melhores resultados. Então faça, seja responsável. Pare de ficar escutando os outros, bobeirinha dos outros. Quem que manda na sua vida? É você ou os outros? Você quer resultados melhores? Então, mete a caneta na boca. Aquele que tem medo do ridículo nunca vai alcançar o extraordinário. Então, mete pra cima. Compra o livro, vê a quantidade de... Fica até meio chato, dependendo da parte do livro, porque, tanto teste. Outra questão, postura do rei. Isso aqui eu vou ter que ficar até de pé aqui e melhorar a câmera aqui, tá? O que você faz, ó? Não vou nem ficar de pé assim, mas você se coloca numa postura de pé, com as pernas abertas, é que senão vai ficar fora de enquadramento aqui, tá? Você coloca os punhos na cintura. Sabe aquela super-homem, quando tá lá em cima do prédio e tal? É justamente isso. O que você vai fazer? Você vai ficar em postura de rei, postura de super-herói, com cara fechada, 3, 4, 5 minutos. Mário, o que é isso? Justamente você está mudando novamente a fisiologia de hormônios e neurohormônios do seu corpo. Não tem jeito de você ficar do jeito que você era. Se você ainda fizer como guerreiro, oh yes, yes, yes. Se você fizer isso, vai potencializar, injetando em você adrenalina. Eu estou falando porque eu uso tudo isso. Mário, mas o que é isso? Você está de palhaçada. Verdade. Quando você está... Pensa comigo. Pela lógica, quando você está com certo receio, quando você está com medo, você tem que participar de uma reunião onde você parece que vai ser comido por leões. O que você faz? Mário, mas eu vou ter que ficar gritando, ficar um doido, parecendo um retardado. Não é isso, vai pro banheiro. Você não precisa fazer barulho nenhum. Às vezes você está até cansado. O que você vai fazer? Postura, cara de bravo. Pensamento positivo, vou conseguir. O que você está injetando com isso?
O que você está injetando? Você está injetando literalmente adrenalina. Você entra rasgando na reunião. Você entra, o cansaço vai embora. Sabe por quê? Porque é químico isso. É químico isso. Olha o Alexandre falando. Faz essa parada do yes. Pode demais, olha lá. Faço na frente do espelho, no banheiro. Meus queridos, é sério. Eu já entrei em reuniões que eu tive que... Não, cara, eu preciso me energizar, eu preciso Cara, eu destruí na reunião. Ou até mesmo coisas que eu não tinha força. Eu tô muito cansado e tal. Eu fiz a parada e simplesmente é uma farmácia que talvez você desconheça que existe dentro de você. Postura do rei. Yes, 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 cara de bravo, de herói. É você agindo como autorresponsável. Isso não é balela, isso é científico, procurem isso. Existem livros, a Amy Cand fala dessa postura do rei, a postura, como você se porta. Se você tá assim, procura. Você pode, tem muito conteúdo para você. Então, para de ficar com postura de negatividade, você não tem desculpa. O Adilson até falou, fechando com chave de ouro, meu querido. As questões internas que eu vou falar de uma ferramenta também no final, vou ter que correr que está acabando o tempo, para você agir com os outros, tá? Então assim, gratidão. Meu Deus do céu. Eu não sei o nome do ator, mas tem o ator que fez As Branquelas, aquele que é fortão, é todo engraçado. Justamente isso, ele tem um vídeo no YouTube, tá? Que ele fala muito isso de gratidão. A gratidão eleva os pensamentos, eleva o estado de espírito, eleva a gratidão. Exerça a gratidão, encontre gratidão naquilo, esteja apto a ser grato por aquilo que acontece no dia a dia, reconhecer motivos, mesmo que você não enxergue coisas boas, mas seja grato. E comunique isso em atos, em palavras, em ações. A gratidão, encontra esse vídeo na internet. Ele falou, a gratidão ele simplesmente me torna muito mais feliz. Você tem motivos para agradecer a Deus. Agradecer as coisas que acontecem, aquelas ruins, que fazem com que você aprenda algumas coisas, e que necessariamente não são tão ruins assim como alguns pensam. E aquilo de bom que acontece, seja grato, faça um caderno de gratidão do seu dia. Aqui em casa a gente tem um pote de gratidão. De vez em quando a gente se reúne e agradece, coloca os motivos. Depois de um certo tempo você resgata aquilo e lê. Olha que maravilhoso. A gente estava agradecendo por alguma coisa que nem tinha acontecido e já aconteceu. Seja grato. Tá? O Alexandre está falando, passa o link do vídeo. Eu vou colocar o link desse ator para vocês no grupo, tá? Agora aqui, eu quero... E aqui é fechar com chave de ouro, tá? Eu vou mais uma vez abrir aqui, eu vou inverter a câmera. Eu quero que vocês olhem isso, tá? É científico também. O proprietário dessa metodologia é um psicólogo matemático chamado Marcial Lozada. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Como é que a interação que vocês fazem, e aí nós estamos falando de positivo, que você fala de positivo, e de negativo para as outras pessoas. O quão muda o resultado delas. Se você é líder de equipe, se você, na sua família, isso muda jogo de relacionamento, isso muda resultados, os seus resultados e os resultados da outra pessoa. Eu vou inverter para vocês entenderem aqui, tá? Muito bem, tá aqui, ó. Isso aqui é a linha de Lozada. Foram construídos cálculos matemáticos, tá? O que quer dizer esses números aqui, Mário? Vou chegar bem perto aqui. O que quer dizer esses números? 0, 2, né? 0, 5, 1, 2, 3. É o número de interações positivas que você tem com uma pessoa. O que é interação positiva? Pode ser um
aperto de mão, pode ser uma mão no ombro, pode ser parabéns, você fez um excelente trabalho, como você está elegante hoje, como você está bonito, bonita. Olha só, aqui vocês podem perceber, o ápice do desempenho é quando a pessoa recebe de 6 a 8 interações positivas para uma negativa, uma reprimenda. Por exemplo, um filho faz uma coisa errada durante o dia, você vai, claro, repreender ele, né? Porque você ama seu filho e tal. Porém, você tem ao longo do dia até 8 interações positivas. Nessa condição, você obtém o melhor resultado de rendimento em todos os aspectos dentro do seu filho. Assim como um relacionamento num casamento. Você tem uma discussão, você tem uma briga, ou seja, cara, tem um elogio. Como você está bonita, né? Como você me completa, mas acabou de... Não. Durante o dia, um aperto de mão, uma mão no ombro, um beijo gostoso. Ou seja, olha isso aqui dentro de uma equipe. Você precisa dar um feedback para uma pessoa. Alguns intitulam isso até como feedback sanduíche, esse negócio todo e tal. Mas olha a razão do sucesso. Você vai dar uma reprimenda num colaborador? Sim, faça, porque aquilo você julgou que é necessário. Mas olha só. Toque nele, valide. Olha, isso aqui foi errado, cara, mas você já fez isso certo. Eu confio muito em você. Olha só. Aqui, nesse quadro, até 5, é um número baixo de interações. Seja positivo. Do outro lado também, você cria mimadinhos. Quando você tem, sabe aquele pai que, meu filho, o filho pinta a borda, acontece esse negócio todo tal, mas o pai tá sempre passando a mão em cima. Olha aqui, 9, 10, 11. O rendimento ele vai caindo, vai criando mimados, assim como acontece na equipe. Em qualquer equipe. Faz sentido? Para vocês, vai dando joinha, foca aí, câmera. Então, olha só que ferramenta extraordinária, uma ferramenta de validação, de positividade. E eu não sei se vocês perceberam. A positividade aqui, ela pode vir, sim, de reprimendas. A vida é isso. A vida é isso. Só que sabe o que acontece? As pessoas elas focam no negativo. Quando vai conversar com o filho, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, só é uma enxurrada. E o verdadeiro amor, que verdadeiramente um pai sente, ele não expressa. E às vezes você está, como líder, acabando com a vida de um liderado. Alguém que já deu sangue pela empresa. E você está acabando com ele, desmotivando. Você que é o cara, a pessoa responsável por trazer a equipe consigo. Você só foca no negativo. Olha a ferramenta que eu estou apresentando para vocês. Esse gráfico também vai estar no grupo. Meus queridos, eu tenho clientes, empresários que resolveram com essa ferramenta simples problema com os filhos. Dava tudo, como tinha dinheiro, dava tudo. Achava que dinheiro e presente, esse negócio, era representatividade de amor. Filho drogado, filho com baixa performance escolar. A partir do momento que o pai começou a aplicar isso, não só na família, mas nos negócios, cara, os negócios triplicaram, o resultado dos filhos melhoraram. Gente, isso muda jogo. E eu tô falando o seguinte, o foco aqui é no positivo. Vai ter coisas a ser corrigidas, é fato. Vai ter coisas negativas, mas foque no positivo. Gente, quem tá pegando isso, dá joinha nisso. Pelo amor de Deus, eu vou pedir para vocês, está fazendo sentido para vocês? Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram. Cara, amanhã, ou assim que isso aqui ficar disponível, compartilha com o número de pessoas.
Para, sabe, eu não consigo, as suas palavras negativas, para com isso. Olha o tanto de ferramenta que tem. Meu, caneta na boca. Yes. E eu vou falar pra você, você tá duvidando de mim? Não tem problema, não tem problema. Faça a prova do que eu estou falando. Eu busco informação científica para passar para vocês. Faça a prova, o elastiquinho. Vocês começam a mudar e transformar a situação da vida de vocês, dos relacionamentos. Você começa a trazer aquilo realmente para a sua vida, aquilo que te dá esperança, os teus objetivos, os teus sonhos. Para de focar em porcaria de notícia que só te traz. E na verdade a função é justamente trazer isso. Medo, depressão, ansiedade nas pessoas. Então para com isso. Desculpa eu estar sendo veemente, mas coloque amor nas minhas palavras para que você realmente mude a situação da sua vida, os resultados da sua vida. Gente, fez sentido isso? Olha a quantidade de conteúdo, né? A quantidade de ferramenta, simplesmente para te falar, ei, toma cuidado com a tua língua. O que você tem falado para os outros, o que você tem falado dentro de você mesmo. Você tem a capacidade de mudar os seus resultados, os resultados dos outros. Não capa as pessoas, não capa seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus colegas de trabalho. Todos estão carentes nesse momento. Talvez de um gesto, de uma palavra. Às vezes você pode estar sangrando, mas fale o bom, o positivo. Vai dar certo. Nós estamos nesse cenário não tão favorável, mas vai dar certo. Às vezes você está falando para um parente desempregado, às vezes até você está desempregado, mas vai dar certo. Amanhã é um novo dia onde o sol vai raiar. Só que você é responsável, eu não posso fazer isso por você. Como que eu gostaria de colocar, rachar a cabeça de todo mundo. Ei! Seja positivo. Não abra a boca a custo de nada. Pense para falar. Palavras são flechas, palavra tem poder, gente. Se vocês soubessem verdadeiramente o poder que tem isso. Eu não quero dizer que a vida de vocês é uma porcaria, longe disso, mas como pode ser melhor, tá? Tá faltando 20 segundos para acabar. A minha intenção verdadeira é que esse conteúdo tenha feito diferença, e você que não faz parte do projeto, essas imagens, essas ferramentas vão ser colocadas daqui mais ou menos uns 10 minutos. Então, se você clicar no link da bio, no botão Level Up, você vai ter acesso também, tá? Corre lá, beijo.